Você já percebeu que muitas igrejas parecem viver em universos completamente diferentes? Em algumas, os cultos são vibrantes, cheios de manifestações espirituais, profecias e dons sobrenaturais. Em outras, há um silêncio profundo, deixando um pouco de lado as experiências emocionais e dando ênfase total à pregação das Escrituras. Mas qual delas está certa? Existe alguém errado nessa história? Ou será que existe algo muito maior acontecendo nos bastidores da fé cristã que nós não conhecemos? No vídeo de hoje, nós iremos nos aprofundar nesse tema polêmico e trazer fatos históricos, teológicos e doutrinários que ninguém te conta. Então, se você gosta de temas assim, já deixa o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Para iniciarmos o nosso vídeo de hoje, é importante falarmos como cada movimento surgiu. A história dos batistas, por exemplo, é uma história bem conhecida. Inclusive, nós já postamos um vídeo aqui no canal falando sobre eles. O vídeo ficará disponível para você conferir depois. Mas contando essa história de maneira resumida. A história dos batistas tem a sua origem ligada ao movimento puritano inglês do século XVII. Insatisfeitos com a igreja anglicana, alguns cristãos separatistas resolveram retornar à fé baseada exclusivamente na Bíblia. O primeiro grupo de batistas registrados como igreja surgiu por volta de 1609, na Holanda, sob a liderança de John Smyth e Thomas Helwys. O seu principal objetivo era restaurar o padrão da igreja primitiva, enfatizando a autonomia da igreja local. O batismo de crentes adultos, ou o credo-batismo, que nada mais é que a rejeição ao batismo infantil. O sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todo cristão tem acesso direto a Deus, sem a necessidade de uma intervenção humana. Com essas doutrinas, os batistas se espalharam rapidamente pela Europa e logo depois pelos Estados Unidos, tornando-se uma das maiores denominações protestantes do mundo. Mas enquanto os batistas surgiam como um movimento reformado e racionalista, os pentecostais viriam somente alguns séculos depois, com uma abordagem totalmente diferente. O pentecostalismo nasceu no início do século XX e tem suas raízes no avivamento da Rua Azusa, entre 1906 e 1909. Esse movimento foi liderado pelo pastor afro-americano William Seymour, na cidade de Los Angeles. Durante essas reuniões, os participantes afirmavam receber o batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo dom de línguas. Além disso, curas, profecias e outros dons espirituais eram evidentes nesses cultos. Diferente dos batistas, que enfatizam uma abordagem mais racional da fé, os pentecostais acreditam que o cristão precisa de uma experiência espiritual profunda e visível com o Espírito Santo. Hoje, o pentecostalismo é o maior movimento cristão no Brasil e um dos maiores do mundo. Agora eu te pergunto, será que essas diferenças de origem impactaram de alguma forma como cada grupo defende a sua fé? E a resposta é sim. Para provar isso, vamos ver as principais divergências doutrinárias entre esses grupos. E a primeira doutrina em que eles não combinam é o batismo no Espírito Santo. Este é um dos pontos mais polêmicos e discutidos entre batistas e pentecostais. Os pentecostais acreditam que o batismo no Espírito Santo acontece depois da conversão e que sua evidência inicial é o falar em línguas. Para eles, a experiência de Atos, capítulo 2, deve ser repetida na vida de cada crente nos dias de hoje. Os batistas, por outro lado, ensinam que o batismo no Espírito Santo ocorre no momento da sua conversão e que não há uma evidência específica ou obrigatória. Segundo os batistas, as provas ou evidências do Espírito Santo estão caracterizadas nos frutos do Espírito, como descrito em Gálatas, capítulo 5. Sem esses frutos, não há conversão. E, na sua opinião, o falar em línguas é um sinal obrigatório do batismo no Espírito?
Quero ver sua resposta no final do vídeo. Outro ponto polêmico entre batistas e pentecostais são os dons espirituais. Os pentecostais acreditam que os dons sobrenaturais, como profecias, curas e línguas, são atuais e devem ser praticados na igreja hoje. Os pentecostais que defendem essa doutrina citam 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 ao 11, que fala sobre os dons sendo distribuídos pelo Espírito. Já o movimento batista segue a ideia do cessacionismo, ou seja, acreditam que esses dons foram dados apenas para os apóstolos e com uma finalidade clara e específica. Para eles, aquele evento nunca mais aconteceu em nenhum lugar, ou pelo menos a Bíblia não registra. Sendo assim, para os batistas, o dom de línguas seria inválido nos dias de hoje. Tratando do estilo de culto, o sistema batista e pentecostal também varia bastante. O culto pentecostal é marcado pela espontaneidade e por uma forte participação da congregação. O louvor é vibrante, com músicas animadas, palmas e, em algumas igrejas, existem danças. As orações levam um estilo mais intenso e muitas vezes acompanhadas por manifestações como línguas estranhas, profecias e imposição de mãos. A busca pelos dons espirituais é uma característica central, tornando o ambiente imprevisível. Já o culto batista segue uma estrutura mais organizada e reverente. A pregação da palavra tem destaque e é cuidadosamente preparada para instrução e edificação. O louvor pode variar entre hinos tradicionais e músicas contemporâneas, mas sem excessos emocionais. As orações são feitas de forma sóbria, sem manifestações como línguas ou profecias públicas. Agora chegamos a uma das diferenças mais profundas e controversas entre batistas e pentecostais. Essa diferença não é apenas uma questão teológica. Ela define a maneira como um cristão vive sua fé. Imagine essa cena. Você entregou sua vida a Cristo. Você ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja e sente o agir de Deus. Mas, e se em algum momento você cair? E se cometer um pecado grave? E se esfriar na fé? Isso significa que você perdeu a salvação? Aqui está o grande impasse entre batistas e pentecostais. Para os batistas, uma vez salvo, salvo para sempre. Se você verdadeiramente nasceu de novo, não há como perder a salvação, pois ela não depende de você, mas de Deus. Ele é quem a segura. Como base de defesa, os batistas citam o texto de João capítulo 10, versos 28 e 29. Já para os pentecostais, a salvação pode sim ser perdida, desde que o cristão não permaneça firme na fé. Para eles, a vida cristã exige perseverança e santidade. E um verdadeiro crente pode se afastar a ponto de perder a comunhão com Deus. Isso significa que, para os pentecostais, não basta apenas aceitar Jesus um dia e continuar vivendo como quiser. Se um cristão abandonar a fé e não se arrepender, ele pode perder sua salvação. Mas afinal, como os batistas veem os pentecostais? O que eles pensam a respeito dos seus irmãos em Cristo? Ao contrário do que muitos pensam, os batistas não odeiam os pentecostais e nem os veem de maneira adversa. Apesar de todas essas diferenças, os batistas respeitam e têm uma boa relação com os irmãos pentecostais. Na sua grande maioria, os batistas respeitam a sinceridade e o fervor que os irmãos pentecostais têm em sua busca por uma experiência mais intensa com Deus. É bem verdade que os batistas não concordam com os pensamentos pentecostais na maioria das vezes, mas, em termos gerais, os batistas reconhecem o compromisso dos pentecostais com a evangelização e a vida cristã. Essa relação, embora respeitosa, é marcada por divergências teológicas que os batistas tendem a ver como fundamentais para a prática cristã. Agora quero lançar um desafio. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa relação. Das 4 doutrinas abordadas aqui, quem está certo?
Você já teve experiências com o Espírito Santo? Conte nos comentários. Se você gostou do tema desse vídeo, se inscreva e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus te abençoe.